Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a estagiária Vitória, sou aluna do 4º ano do curso de formação de docentes e hoje eu preparei uma aula muito especial para vocês, tá bom? Vocês gostam de plantas? Sim, que bom, eu também gosto. Vocês têm plantas em casa? Sim, e quais são as plantas que vocês têm em casa? Que legal, vocês têm árvores plantadas no quintal e também tem as plantinhas da mamãe. Alguém aqui já parou para observar quais são as partes de uma planta? Não? Então nós vamos aprender elas agora. As partes de uma planta são as raízes, o caule, as folhas, as flores e os frutos. São 5 partes. Cada parte da planta tem uma função muito importante para ela. Através das suas partes, a planta vai respirar, se alimentar, crescer e dar vida a novas plantinhas. Agora nós vamos aprender o que cada parte da planta é responsável por fazer. Para isso, nós vamos utilizar essa nossa planta aqui do vaso e também nós vamos utilizar a planta que está desenhada aqui no nosso cartaz. Primeiro, nós temos as raízes. Aqui nós não conseguimos ver as raízes dessa planta, porque as raízes estão aqui dentro do solo. Mas na nossa planta do desenho, nós conseguimos ver. Olha aqui as raízes da nossa planta. As raízes são responsáveis por fixar a planta no solo. Elas também absorvem a água e os sais minerais que estão aqui no solo. As plantas possuem uma raiz principal, que é uma raiz maior e mais grossa. Olha aqui no nosso desenho a raiz principal da nossa planta. A partir da raiz principal, vai nascer raízes menores, que são chamadas de raízes laterais. Depois, nós temos o caule. O caule é responsável por sustentar a planta. Olha aqui o caule da nossa plantinha. Essa nossa planta aqui do desenho também tem o caule. Olha aqui o caule dela. O caule é responsável por sustentar a planta. Ele também faz o transporte da água e dos sais minerais que as raízes absorvem aqui do solo. Ele transporta eles por todo o corpinho da planta até chegar aqui, nas folhas. As folhas possuem uma grande diversidade de formatos e tamanhos. Olha aqui as folhas dessa nossa planta. Olha aqui as folhas dessa nossa planta aqui do desenho. As folhas são responsáveis por fazer a fotossíntese. A fotossíntese é um processo em que a planta vai produzir o seu próprio alimento. Depois nós temos as flores. Essa nossa planta aqui do vaso não possui flores, né? Mas essa nossa plantinha aqui do desenho possui. Olha aqui as flores da nossa planta. As flores são coloridas e atrativas. Elas são responsáveis pela reprodução da planta, por gerar novas plantinhas, porque a partir das flores vai nascer os frutos, né? Os frutos são responsáveis por guardar as sementes dentro deles. Essa nossa plantinha aqui também não possui frutos, mas essa nossa planta aqui do desenho possui. Olha aqui os frutos dela. Muito bem, pessoal. Nós aprendemos que as plantas possuem 5 partes, né? Elas possuem as raízes, o caule, as folhas, as flores e os frutos. 5 partes, né? Mas nós também aprendemos que não são todas as plantas que possuem essas 5 partes, né? Essa nossa planta aqui não possui as 5 partes. Vamos ver quantas partes ela possui?
Muito bem, ela possui as raízes, né, que estão aqui embaixo no solo. Ela possui o caule, olha aqui o caule dela, e as folhas, né? Ela não possui flor e nem fruto. Então, ela possui quantas partes? Muito bem, ela possui somente 3 partes. Agora, nós vamos observar essas 2 plantinhas aqui, tá bom? Muito bem, pessoal, agora que nós já observamos elas, eu quero que vocês me respondam se elas são iguais. Não? E por que elas não estão iguais? Muito bem, elas estão diferentes porque essa planta aqui está pequena, né? Ela também está murcha, sem vida. Agora, essa nossa planta aqui está grande, ela está bonita, ela está saudável, né? E vocês sabem me dizer o que uma planta precisa para crescer e ficar bonita, assim como essa? Muito bem, ela precisa de água, né? Mas também existe uma outra coisa que é muito importante para a vida da planta. Vocês sabem qual é? Não, é a luz. A luz é muito importante para a vida da planta. A água é importante porque através dela as raízes vão absorver a água e os sais minerais aqui do solo, o caule vai transportar eles por todo o corpinho da planta até chegar aqui nas folhas. Quando eles chegarem nas folhas, a planta vai precisar da luz para fazer a fotossíntese. Vocês lembram que a fotossíntese é um processo em que a planta produz o seu próprio alimento, né? Então, como que a planta vai produzir o seu próprio alimento sem luz? Ela não vai conseguir, né? Então, ela não vai se alimentar. E aí, ela vai acabar murchando, né? Vai acabar ficando assim, igual essa. Ela está bem feinha, né? A luz é importante porque a planta vai conseguir realizar a fotossíntese, né? Ela vai conseguir produzir o seu próprio alimento. E vocês acham que se uma planta ficar dentro de uma caixa fechada, sem ser regada, sem entrar luz, ela vai conseguir produzir o seu próprio alimento? Não, né? Por isso nós precisamos deixar as plantas assim, tomando luz, tomando sol. E também elas precisam ser regadas. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos observar as plantas desse cartaz aqui. Olha aqui as plantas. Aqui nós temos 6 imagens de plantas diferentes, né? Nós temos um cacto, nós temos o coqueiro, nós temos uma plantação de alguma verdura, né? Parece ser alface. Nós temos plantas aquáticas, né? Plantas que nascem na água. Nós temos plantas que estão em um solo diferente, né? O solo aqui é mais seco. Nós temos plantas com folhas diferentes, né? As folhas possuem uma cor diferente. Muito bem. Agora, me respondam. As plantas que estão aqui nesse cartaz são iguais? Não? E por que elas não são iguais? Muito bem, isso mesmo. Elas possuem o quê? Elas possuem caules diferentes, né? Elas possuem folhas diferentes. Elas estão em lugares diferentes, né? Por exemplo, aqui, as plantas daqui são diferentes de uma planta dessa aqui. Por quê?
As plantas desse lugar aqui não precisam de muita água para sobreviver, elas precisam de pouca. Então, se nós levarmos uma plantinha dessa aqui para um lugar mais seco, um lugar onde as plantas de lá não precisam de tanta água, ela não vai sobreviver, porque ela precisa de bastante água, né? Muito bem. Nós temos plantas que nascem na água, né? Nós temos o coqueiro. O coqueiro é uma planta que dá o fruto, né? O fruto coco. Nós utilizamos o coco para beber a água, né? Assim como muitas outras plantas que nós também utilizamos como alimento. Aqui nós temos uma plantação de uma verdura. As verduras nós também utilizamos como alimento, né? Por exemplo, aqui parece ser um alface. O alface nós utilizamos a folha dele para fazer a salada, né? Então nós comemos a folha do alface. E aqui nós temos o cacto. O cacto, ele não possui folhas, ele possui espinhos, né? Nós temos árvores com folhas diferentes, né? Olha essa árvore aqui, ela possui várias folhas diferentes, folhas coloridas, né? Nós temos folhas verdes, nós temos folhas que estão um pouquinho amareladas, nós temos folhas mais avermelhadas, né? Então, todas as plantas que estão aqui são diferentes. Elas possuem as suas diferenças, né? Muito bem. Isso mesmo, pessoal. Muito bem, pessoal. Agora que nós já aprendemos tudo sobre as plantas, nós vamos realizar a nossa última atividade. Vamos ler o enunciado? Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, nós vamos numerar a segunda coluna de acordo com a primeira. Aqui na primeira coluna, nós temos todas as partes de uma planta. E aqui na segunda, nós temos as funções de cada parte que está aqui, tá bom? Então, vamos ler aqui o primeiro. Sustenta a planta. Quem que sustenta a planta? Muito bem. O caule. Qual é o número do caule? Isso mesmo, o número 3. O próximo. São coloridas e atrativas. Quem que são coloridas e atrativas? Muito bem, as flores. E qual é o número das flores? Isso mesmo, o número 4. O próximo. Lugar onde as sementes são encontradas. Qual é o lugar onde as sementes são encontradas? Muito bem. Nos frutos. E qual é o número dos frutos? Isso mesmo, o número 5. Possuem uma grande diversidade de formatos. Quem que possui uma grande diversidade de formatos? Muito bem, as folhas. Qual é o número das folhas? Isso mesmo, o número 1. A última. Ajudam a fixar a planta no solo. Quem que ajuda a fixar a planta no solo? Muito bem, as raízes. E qual é o número das raízes? Muito bem, o número 2. Muito bem, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu gostei muito de estar aqui com vocês e até a próxima. Tchau!